A lei de improbidade também facilitaria uma intervenção federal no Distrito Federal? Aliás, o senhor acha que é caso para intervenção essa situação toda de Brasília? É muito difícil essa análise, mas os fatos são muito graves. O que nós podemos dizer nesse momento? Quando nós observamos o histórico, né, de situações já muito difíceis também que ocorreram em outros estados, né, principalmente a partir da Constituição de 1988, sem dúvida, me parece que esse caso é dos mais graves. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, na questão da responsabilização por improbidade, por crime de responsabilidade, nós temos uma referência da legalidade, ou seja, esses agentes praticaram condutas que são contrárias à lei, né? Quando nós pensamos na intervenção, a intervenção ela visa o quê? Assegurar, sobretudo, princípios republicanos, de governabilidade e também de governança, ou seja, essas condutas, além de ilegais, possivelmente enquadradas como ilegais, podem levar à ilegitimidade do governo, à ilegitimidade do poder. Não é? Então, essas pessoas, enfim, que estão ali ocupando um cargo eletivo, além de terem praticado, em tese, atos ilegais, também estariam no poder, mas de modo ilegítimo, teriam perdido a legitimidade para exercer o poder. Então, a intervenção federal, além de, vamos dizer, proteger os princípios republicanos, ela também tem um viés de proteção da legitimidade. Quando se perde a legitimidade do poder, é uma referência importante para uma possível intervenção federal. E ela duraria quanto tempo? Até a possibilidade de novas eleições? Ou então toda a questão do Distrito Federal vai acabar sendo discutida depois dessa situação de ter uma Câmara Distrital, não ter, enfim, toda essa administração de Brasília? Nós não temos precedentes no Brasil em relação à intervenção federal em estados, pós-Constituição de 88, que criou um novo sistema, né, de intervenção. Bom, em tese, então, o que diz? A ação foi proposta, no caso de Brasília, foi proposta pelo pedido de intervenção pelo Procurador-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal é o órgão do Poder Judiciário que tem legitimidade, né, competência para analisar esse pedido de intervenção. E ele, vamos dizer assim, julgando procedente, né, esse pedido de intervenção, legitima o presidente da República a nomear um interventor. Mas quem cria as regras dessa intervenção, desse período de intervenção, é o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que esse será um tema muito debatido, e realmente é novo, na jurisprudência, no caso de uma intervenção, de uma eventual intervenção federal no governo do Distrito Federal. A questão do tempo, realmente, assim, acho que é uma questão circunstancial aqui. A intervenção, sobretudo, qual que é a ideia? Que a intervenção persista até a superação dos problemas que justificaram essa intervenção. Nesse caso, nós temos eleições próximas, né? Então, talvez esse seja um critério temporal, cronológico, utilizado pelo Supremo na eventualidade do deferimento do pedido de intervenção. Agora, de forma geral, o combate à corrupção no país está melhor ou, ao contrário, os desvios só são mais visíveis, mas ainda pouco punidos? Eu estava falando das duas finalidades da Lei de Improbidade Administrativa. A primeira é a proteção do patrimônio público, sem dúvida alguma, e a segunda é assegurar a ética, a transparência, né, no trato da coisa pública. A moralidade, portanto. Então, são valores, né, a transparência, a moralidade em si, a ética, são valores que deveriam permear cotidianamente o exercício da função pública, seja ela eletiva ou não eletiva. Não, hoje em dia a honestidade é uma qualidade, assim, como se não fosse natural e intrínseco no ser humano ser honesto. Sem dúvida. Então, nós temos esse problema. O que acontece, a Constituição de 1988, eu costumo dizer que ela teve um efeito moralizador muito grande, né? Justamente em vários momentos, mas porque ela acabou criando, assim, um sistema de proteção do patrimônio público, e visando assegurar a ética. Então, eu acho o seguinte, nós temos hoje o instrumental, existem, como eu disse, esses 3 canais, né? A improbidade administrativa, ela visa combater mais fortemente a corrupção.
Ainda há casos que levam, vamos dizer assim, a determinar que a corrupção ainda tem um viés um pouco endêmico, né, no nosso país, mas não é só no caso brasileiro, na América Latina ainda, e é justamente a falta de transparência, né, que leva à impunidade. Né? Então eu acho que há necessidade, o instrumental nós temos, a legislação nós temos, talvez necessite de um melhor aparelhamento, por exemplo, do Ministério Público Estadual e Federal, para realmente realizar essas investigações que são a base da proposição das ações de improbidade. Sem uma boa investigação, as ações de improbidade, quando vão para o judiciário, se os elementos todos, né, de autoria, de dano, não estão ali comprovados, então essa improbidade certamente não terá um efeito positivo. Eu diria que falta um entrosamento desse sistema. Né? Nesse caso, né, sirva aí de emblema e que ajude a impedir que surjam novos arrudas ou que os velhos continuem a agir de forma mais impune, como vem acontecendo atualmente. Sim, é verdade. Tá bom, muito obrigada, senhor, por ter vindo pessoalmente conversar Agradeço, com o internauta muito do Terra. obrigado.